Meu nome é Júlia, eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Moro numa cidade chamada Piquete, perto de Aparecida do Norte, aqui. É uma cidade pequena, mas eu trabalho no setor público na cidade de Cruzeiro. Comecei como estagiária, né? E há 7 anos que eu trabalho no setor público. Nunca foi meu objetivo trabalhar no setor público. Sou formada em gestão empresarial, em eventos corporativos e sociais. Comecei a desenvolver o trabalho ali, quando surgiu uma oportunidade, mais propriamente dito em dezembro, né, de 2019, para que eu fosse para a autarquia, que é uma escola, né, a Escola Superior de Cruzeiro, para assumir o setor de compras lá. E foi, assim, um desafio, né, mas como eu tinha me proposto a aceitar novos desafios, a querer mais, né, da minha vida, aprender mais, porque a gente começa a ficar, né, acomodada ali naquele cantinho, confortável. O setor público tem muito disso. E eu tinha, né, dentro da minha fé, tinha pedido até mesmo que mais orientações, e foi quando surgiu essa oportunidade, eu aceitei, e comecei no dia 6 de janeiro desse ano. E uma profissão nova, novos desafios, conheci, assim, a administração, né, por já estar dentro do setor, mas minha área era contábil financeiro, não tinha nada a ver com compras e licitações, né, na forma, assim, didática diária. E foi onde eu conheci a Viana, né, porque a gente surta, né, o direito administrativo é muito amplo, é uma coisa assim que quando você entra na 8666, você fala como que eu vou absorver tudo isso, como que eu não vou errar tudo isso, né? E o município tinha acabado de implementar o pregão presencial, porque até então eram as outras modalidades que funcionavam no setor, e então era muita coisa para aprender. E como eu sou uma pessoa que busca qualidade em tudo que eu faço, eu comecei a pesquisar no YouTube e foi onde eu conheci a Viana, né? Estudei os primeiros vídeos, né? Ali. E logo em janeiro foi quando saiu a semana da licitação, né? De compras e licitações, semana do pregão, que foi aquela semana de 20 a 24, que era justamente nas minhas férias. Aí eu falei, bom, né, já que eu me dispus a fazer isso, vou ter que estudar nas férias. E eu fiz o cursinho de uma semana, né, e falei, bom, eu preciso me capacitar, eu preciso entender esse setor, porque não dá para fazer nada, mais ou menos. As pessoas que me quiseram lá confiaram em mim, confiaram no meu potencial, e na certeza de que o que eu não soubesse eu ia procurar. E foi onde eu encontrei no curso da Viana esse amparo, porque eu caí não de paraquedas, porque eu fui muito consciente, mas eu não conhecia nada, eu conhecia superficialmente a 8666, mas não sabia a aplicabilidade dessa lei, na verdade. E foi aí que eu conheci e falei, bom, eu preciso fazer esse investimento, porque, né, pra gente que é acostumado a fazer curso, a gente sabe que não é gasto, é investimento, né, na educação. E eu falei, vou entrar nessa e comecei a fazer o curso. Comecei com muita sede, com muita vontade de querer entender, de querer saber. E eu comecei o curso uma semana que eu ia fazer o meu primeiro pregão. Foi muito bom para mim. A didática, né, que a Viana adota, a sua forma de explicar é muito claro. Os vídeos curtos, né, para a gente que trabalha o dia todo, são coisas assim que dá para você conciliar. Então, achei sensacional, material de apoio também muito bom. E assim, eu fiquei encantada com o curso. De antemão, já quero agradecer vocês por isso. Muito obrigada, nossa, foi um divisor de águas o curso na minha vida. Que bom, Julia, eu fico feliz de coração, fico muito feliz mesmo em poder auxiliar e já te desejo todo o sucesso do mundo aí, que você continue sempre com Obrigada. esse empenho que você tem, com essa motivação que você tem, que eu tenho certeza que vai longe com essa motivação que muita gente não quer buscar e você tá aí com a mão na massa, tá deixando suas férias de lado, estudando nas férias, então parabéns que são profissionais como você que o Brasil precisa e que faz toda a diferença pra gente. Obrigada. Obrigada mesmo. E tendo profissionais como a senhora que ajuda, é muito mais fácil. Muito Obrigada. obrigada mesmo a assistência, a atenção, né, o retorno pronto sempre que possível. Isso dá uma segurança para a gente, porque curso online hoje tem vários.
mas acho que com a qualidade e a atenção que a Viana oferece é realmente um diferencial. O custo-benefício, excelente, pelo que a gente paga, a atenção que vocês dão pra gente é sensacional. Foi a primeira vez que o licitante participou de um pregão, né? Da outra vez ele participou foi carta convite, foi outras coisas. E ele apresentou uma proposta errada, né? Ele colocou, na verdade, ele justificou que foi a contadora dele que fez, e ao invés de colocar o valor global anual, ele colocou o valor mensal. Então ele teria que participar com o valor mensal, e aí ele desistiu e tudo mais. Só que isso, querendo ou não, mesmo não sendo culpa dele, prejudicou o meu certame. Por quê? Eu fiquei sem concorrente, né? Não teve etapa de lances. E assim, o valor que ele tinha ofertado mensal era o mesmo que o outro concorrente tinha ofertado mensal, só que ele colocou o valor global anual certinho na proposta. E isso foi pregão eletrônico? Não, presencial. Presencial, tá. E eu fiquei sem... Eu até tentei negociar, mas eu fiquei sem moeda de negociação, visto que os dois apresentaram a mesma proposta, um não ia participar, então eu ia ter que acabar contratando com outro, porque estava dentro do valor estimado. Então, querendo ou não, prejudicou. Não propositalmente, não por má fé, mas assim, eu sinto que eu preciso aplicar, não uma penalidade absurda, mas uma advertência, porque ele entregou o anexo 1, onde ele dizia que estava tudo certinho, que ele tinha conferido, estava tudo bonitinho, e entregou uma proposta errada, né? Então, não por querer ser a ferro e fogo, mas por querer mostrar a seriedade do processo. Tá. De que tem que ter uma atenção, né? Tá, vamos lá, então. Você ainda não aplicou penalidade nele, né? Não, tá, porque então, a gente parou. Tá, que bom, que bom. Então vamos lá, quer ver? Eu vou abrir aqui, até para fazer a leitura junto com você, porque a gente só precisa tomar um cuidado. Quando a gente fala em penalidades, penalidade, no direito a gente fala o seguinte: penalidade, a leitura, ela é restritiva. Você não pode ampliar as hipóteses de penalidades. Então eu vou abrir aqui a Lei 10.520, no artigo 7º, só para eu analisar com você rapidamente, a gente já tirar essa dúvida, tá? Que eu vou te explicar uma diferença que aí não vai caber penalidade, tá? Então, vamos lá. Artigo 7º da Lei 10.520. Esse artigo, ele traz quais são as hipóteses que a gente vai penalizar. Quer dizer, o que é que o sujeito, que o licitante vai fazer, e aí você vai ter que penalizar. O que não tiver aqui, eu não posso penalizar, não posso criar, eu vou penalizar porque eu não gostei da cara dele. Não é isso, só para você entender, que é o princípio da legalidade que a gente estava, você mesmo trouxe no início aqui da nossa aula, que é o que não está previsto, não pode ser feito, né? É a legalidade que ela vai abraçar tudo que o gestor vai fazer, que você vai fazer, né? Então, olha só, o artigo 7º da Lei 10.520, ele fala assim, quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa. Então, primeiro ponto, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa. Então, eu tenho que entregar um atestado, o atestado estava sendo exigido no edital, chegou na hora da habilitação, não tem atestado, ele deixou de entregar. Ele não tem documento X. No começo ele entregou uma declaração de habilitação, mas o que fala a declaração de habilitação? Fala assim, olha, tenho toda a documentação, tá? Conheço os termos do edital, tenho toda a documentação. Então, observe, Júlia, que essa primeira penalidade, ela está primeiro restrita, essa aqui que eu li agora, a habilitação, a documento de habilitação, né? Deixou de entregar, não tinha o documento, ou apresentou uma declaração falsa que pode, inclusive, ser a declaração de habilitação que ele entregou lá atrás, chegou agora na hora de habilitar, o sujeito não tinha documento. Então, vamos continuar. Ensejar o retardamento da execução, isso é para o contratado. Agora, a que interessa para a gente. Não mantiver a proposta. Não mantiver a proposta. Então, o que eu posso penalizar quando eu falo em proposta? Então, assim, Júlia, quando você recebe a proposta, que nem esse sujeito que fez esse erro aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser desclassificado. Ele simplesmente vai ser desclassificado, porque o valor que ele colocou lá não é nem um pouco coerente,
e ele vai ficar fora do jogo, ele tá desclassificado. Por quê? Quando a gente faz o processo de classificação e desclassificação, a gente olha tudo. A gente olha primeiro a parte comercial, né, que a gente está falando de valores, a gente olha a parte do objeto, especificações. Eu pedi a garrafa, tinha que ter água, o pH da água tinha que ser um pH número 9. Esse pH aqui é 7. Então, vou olhar todas as especificações que foram solicitadas. Eu pedi pH 9 e entregou pH 7, tá fora, desclassificou, tá? Esse cara que é desclassificado, ele não recebe penalização. É diferente do inabilitado. O inabilitado por si só ele recebe porque ele entregou a declaração de habilitação. Tá entendendo? Sim. Então vamos lá. Agora, o desclassificado, o que acontece com o sujeito desclassificado? A proposta dele não passou pelo critério de classificação, seja por causa de uma especificação que não tinha, seja porque o valor dele não, é inexequível, que é o caso desse sujeito aí, quer dizer, um valor inexequível, um valor muito mais baixo que não tem como executar, nem os custos não estão cobertos naquele valor, ainda que foi um erro dele, problema dele, ele vai ser desclassificado. Ou valores excessivos, valores muito acima dos praticados no mercado, que eu também não tenho como aceitar, ele vai estar desclassificado, tentou negociar, não deu, desclassificado. Quando o sujeito ele é simplesmente desclassificado, para esse não cabe punição, porque a lei ela fala o seguinte: não mantiver a proposta. O que é não manter a proposta? Ele passou pela classificação, ele foi classificado, o preço dele estava certo, o desempenho, todos os requisitos que eu pedi da água aqui tá certinho, classificou. Aí quando vai chegando, passa 2 dias, o cara liga desesperado: pelo amor de Deus, eu calculei meu valor errado, eu esqueci de colocar o meu lucro ficou zero, meu lucro tá 0,01%, meu amigo. Ou você cumpre a lucro zero, por quê? Porque os seus custos estão cobertos, ou você tá fora. Então, você faz o exame de execuibilidade dos preços, Júlia. Você vai fazer o exame de execuibilidade dos preços. Você vai ver se os custos deles estão cobertos, se realmente ele só ficou com uma remuneração, um lucro lá embaixo, problema dele. Ou ele cumpre ou ele vai ser penalizado, porque não pode desistir da proposta. Então, esse seria o conceito de desistência da proposta. Mas não quando ele for simplesmente... Opa, deixa eu só... Não quando ele foi simplesmente desclassificado. É só esse cuidado que é sutil, mas para não penalizar o sujeito quando não cabe a penalização. Então, sempre assim, ó, deixa eu ver se cabe penalização. É pregão? Pega o artigo 7º e aí destrincha ele. Tá, isso. Quer dizer que proposta é só quando ele não mantiver a proposta. Não tá falando que eu vou penalizar ele quando ele for desclassificado. Né? Então, só esse cuidado, só para não ter nenhum problema. Porque eu fiquei preocupada em ser omissa, né? Porque a gente estuda isso no curso. Com certeza. Então, eu falei assim, será que eu tô sendo omissa? Porque não. Eu acho que a penalidade dele foi perder o pregão. Porque, isso, nesse caso... Né, ele foi assim, animado, foi lá, a gente explicou como era, porque foi a primeira vez que participou. Ele teve lá, indiquei ele procurar um contador para tirar os documentos. E na hora acontece uma dessa e todo mundo ficou assim, ó. Até o concorrente ficou sem entender. Então a penalidade dele foi perder um contrato de 12 meses. Mas eu fiquei com esse medo de estar sendo omissa e não cumprindo o que ele tem que cumprir. Não. Nesse caso não, porque a atitude dele ter apresentado um preço, que nesse caso é um preço inexequível, ele vai ser desclassificado e ponto final, porque não existe a hipótese de penalizar por desclassificação. Existe a hipótese de penalizar por desistir da proposta. Então você continua o pregão, o segundo lá vai lá e ganha. Aí tá tudo certo, você chama o cara para assinar o contrato, mudei de ideia, não vou mais não. Tá dentro do prazo da proposta, dentro de 60 dias? Tá. Então, ou você cumpre ou a gente vai te penalizar, porque senão vai ser descobrimento. No caso, se eu teve um vencedor, no caso do pregão teve um participante só. Era ele, concordamos, fechou a ata, combinou certinho o preço, tá. Acontece alguma coisa e não assina o contrato. Dentro desse, eu posso aplicar penalidade? Depende, tá dentro do prazo de validade das propostas? Tá dentro dos 60 dias? Porque nesse acontece alguma coisa, vamos supor que agora passa 4 meses.
passam 5 meses, aí você vai chamar ele não é mais obrigado. Ele não é mais obrigado. Passou o prazo de validade. Mas e se o contrato estiver preso com o jurídico da empresa dele? Tipo assim, o meu jurídico está analisando. Não, o jurídico dele não tem que analisar nada, o contrato é por adesão. Por isso, Júlia, que a minuta do contrato é anexo obrigatório do edital. A minuta do contrato não é que vai mudar, chama minuta porque não vai mudar nada. A gente fala que é a minuta do contrato porque quando ele decidiu se ele ia participar da licitação, ele já tinha todas as regras do jogo na mão dele. Ele tinha que ter olhado antes de entrar. Não tem nada que o jurídico dele é um contrato por adesão. Uma vez que ele entrou, vai participar da licitação, é por adesão. O que é por adesão? Ele não pode mudar uma cláusula do contrato, ele não muda um A do contrato. Se ele não concordou com alguma coisa, ele tinha que ter impugnado lá atrás e, se fosse o caso, nem entra na licitação, vai procurar outra licitação, não entra se não concorda. Mas não agora falar que, o meu jurídico falou que essa cláusula jurídica não tem que falar nada, meu amigo. Por isso que a minuta ela tem que vir como anexo do edital, porque a pessoa tem que saber tudo que espera ela, não pode ter surpresa nenhuma lá na frente. Tudo que espera ela já sabe no dia que ela pega o edital na mão, que aí ela vai decidir se participa ou não da licitação. Entendi. Agora, cuidado que... Só cuidado, Júlia, porque se passar, ainda mais agora, nesse caso de pandemia, passa aí os 60 dias da validade das propostas, ele não tem mais obrigação, ele tá solto, tá? Passou o prazo de validade das propostas, ele não tem obrigação nenhuma de assinar mais nada com você. Quando vocês perdem esse prazo, aí vocês assumem o ônus, tá? Não dá para obrigar ele a aceitar. Mas assim, não pode alterar nada na cláusula do contrato, ele pode não querer assinar. E aí eu tenho que abrir um novo processo. Não posso nem dar penalidade. Não, se tiver dentro do prazo dos 60 dias e ele se recusar a assinar o contrato, é penalidade. Tá? Ele não tem poder de mudar nada no contrato. Por isso que se chama contrato administrativo, é um contrato por adesão. O licitante não muda nada do contrato. Quem mexe no contrato é a administração. Então ele já tinha o conhecimento do contrato quando ele participou da licitação, porque o contrato ele não pode mudar nada em relação ao edital. Agora só tem que tomar cuidado, Júlia, se não houve, aí é outro caso. Por exemplo, o órgão pega e altera a cláusula do edital, isso eu já vi acontecer já. O edital falava A, veio o contrato e falou B, e aí quis obrigar o cara a assinar. Não tem obrigação nenhuma de assinar. Eles mudaram coisas, né? Mudaram até a especificação de objeto, totalmente errado. Mudaram as coisas e falaram pro cara, agora assina que a gente quer assim. A gente viu que é melhor assim. Não pode, tem que fazer uma nova licitação. Então, agora se eu pedir A e aqui tá o contrato mandando assinar A, não mudei nada, ele é obrigado a assinar, né? Se ele não concordou com alguma coisa, ele tinha que ter visto antes de entrar para a licitação. Então, prazo de proposta 60 dias. Tá dentro do prazo, vocês não mudaram nada no contrato, tá? Mesma coisa, né? Coincidindo com as exigências do edital, ou ele assina ou penalidade nele. Ou passou mais de 60 dias, passou 6 meses. Aí você chama o cara para assinar o contrato, não quero mais. Já passou o meu prazo daqui de validade da proposta, aí eu não aplico penalidade nesse caso. Ah, perfeito. Minha última pergunta, acho que nosso tempo já deu. Não, imagina. No município, na autarquia, lá não tem o plano anual de contratação. Uhum. Eu posso sugerir que se passa por onde eu começo, vejo os contratos que são corriqueiros e sugiro que se faça o plano? Como que eu dou início a isso, que já contei? Perfeito, Júlia. Então, vamos lá. O plano anual de contratações, apesar de ser uma novidade, quando eu falo novidade, é institucionalizada, veio para o papel agora, pelo governo federal. Então, quem usa o PAC, quem usa o sistema do Comprasnet, onde eles colocam lá no computador, mesmo no sistema do Comprasnet, o planejamento anual, é a esfera federal. Então, a princípio, quando a gente fala dos municípios, dos estados, você também não está obrigado a utilizar o PAC, que nem o pessoal do compras governamentais. Porém, Júlia, sempre foi obrigatório, sempre. E isso desde que, antes de eu nascer, já era obrigatório fazer o planejamento das compras com antecedência. É que antes a gente não fazia o planejamento um ano antes. Isso daí foi uma novidade que veio agora com as instruções normativas, que são instruções que se aplicam lá na esfera federal. Então, não existe uma obrigatoriedade que você faça um ano de antecedência, a não ser que
amanhã aí no seu órgão baixe uma instrução com essa obrigação. Enquanto não tiver, a instrução do PAC, ela não se aplica obrigatoriamente a você. Mas, independentemente disso, o que se aplica a você? O que é obrigatório? Ter um planejamento anterior do que você vai contratar. Por quê? Por causa do fracionamento ilegal de despesa, principalmente por causa disso. Então, quando a gente está no ano anterior, tá? Então, vamos supor, vai entrar 2021, né? Então, aqui em 2020 ainda, pode ser mais para o meio, para o final do ano, a gente já tem que fazer um plano do que nós vamos comprar e contratar para o exercício seguinte. E a gente pode usar como base os exercícios anteriores, os objetos, por exemplo, bens duráveis. Eu troquei todo o ar-condicionado aqui do prédio, ano que vem eu não vou trocar o ar-condicionado, então eu vou ter que prever só a manutenção do ar-condicionado. Mas outros não. Água, café, vai ter que comprar de novo. Quanto que eu usei no ano passado? E no ano retrasado, quanto que eu usei? Então a gente vai fazendo um planejamento, uma estimativa, e assim que o orçamento ele é aprovado, aí você já consegue fazer a sua licitação. Por isso que esse planejamento anual, ele sempre foi obrigatório para todo mundo, e o que não tem é essa obrigatoriedade de fazer com um ano de antecedência, que nem o pessoal da esfera federal. Mas em algum momento, no ano seguinte, anterior, você tem que fazer esse planejamento para o ano seguinte. Então, se não faz isso aí no seu órgão, já senta com o pessoal, já reformula, apresenta para eles a questão do fracionamento ilegal de despesa, o que pode acontecer, o que pode dar errado, e aí você também está com o seu pescoço na forca. Então, novamente, tudo que eles não concordarem, Júlia, você faz o protocolo em 2 vias e guarda uma para você. Tá errado. Aqui não tem planejamento anual, eles não fazem planejamento, eles deixam para pedir as coisas tudo em cima da hora, não calcula nada, quanto que vai gastar, quanto que vai comprar, e eu tô aqui protocolando que tem que ser feito com antecedência, pelo menos 6 meses antes, a gente sentar, estudar tudo o que foi contratado nos anos anteriores, as expectativas que eu tenho para o futuro, e vamos pôr a mão na massa. É trabalhoso? Mas tem que fazer, e isso todo mundo tem que fazer. Perfeito. Bom, das minhas perguntas eram essas. O mais é assim, a segurança que a gente tem de procurar quando tem alguma dúvida nos órgãos, né, no TCE, como aqui no meu caso, por ser Estado de São Paulo, de procurar no Tribunal do Estado, quando a gente encontra alguma dificuldade de encontrar algum acordo, alguma jurisprudência sobre o assunto. Ótimo. O que a gente faz? Ótimo. Aí tem uma saída excepcional. Na verdade, tem 2 saídas, mas tem uma que é muito mais segura para vocês. Sempre quando tem uma dúvida, quem que é o órgão de controle? No seu caso, é o TCE de São Paulo. Então, por mais que eu te fale, tem uma saída que eu uso sempre, que é o TCU tem a súmula 222. O TCU ele fala o seguinte, tudo o que eu decidi e for norma geral de licitação, todos os estados, todos os gestores dos estados podem adotar. Essa é a primeira saída, Júlia, mas não é a que eu mais gosto, tá? Principalmente porque o TCE de São Paulo é um órgão sensacional. Todas as vezes que eu precisei deles, os caras respondem na hora. Não, você fica até assim. Chegou um dia que eu até pensei que era pegadinha, sabe? Eu pensei que era pegadinha, porque eu mandei de manhã, à tarde, o auditor tava me ligando no celular. Aí eu falei, né? Eu até falei, não até falei com o meu colega, eu falei, não, acho que é pegadinha, né? Acho que, sei lá, será que hackearam o meu e-mail? Porque, assim, de tão assim, rápido que eles agem. Então, o que você faz? Você tem que pedir para a sua autoridade competente, aí não tem jeito, você precisa arrumar um canal de ter um acesso melhor a essa sua autoridade, conversa com eles, explica o problema, pelo menos ela só vai assinar, é você que vai fazer o documento, ele só vai assinar. Você vai pedir, solicitar, sempre no caso de dúvida, e você não encontrou a resposta no TCE de São Paulo, é uma questão espinhosa, é uma questão que você está com medo, você está com falta de segurança, faz um ofício com a sua dúvida e manda para o TCE, só que só tem que tomar um cuidado, Júlia. Esses órgãos, eles não respondem em caso concreto. É o que eu falo, é a questão da consultoria. Né? O que é consultoria? Consultoria é você chegar e falar, Flávia, tô aqui, esse edital, essa licitação aqui tá com esse problema tal. Pelo código de ética da OAB, eu não posso fazer isso. Eu posso até perder minha carteira de advogada se eu
prestar uma consultoria assim, né, em cima do muro, sem analisar nada, respondendo para você. Por quê? Porque a consultoria eu preciso sentar, preciso pegar o edital, preciso ler o edital inteiro, preciso ver o que aconteceu na licitação, preciso ver os documentos, e aí sim eu dou o parecer do que tem que acontecer. Eu costumo falar que é igual o médico, né? Você liga pro médico e fala, oi, doutor, eu tô com dor de cabeça. Ele fala, toma uma aspirina. E, na verdade, você tá com pressão alta e amanhã você morre. Esse médico vai responder um processo criminal, né? Porque ele fez uma consultoria à distância, sem olhar, sem pegar. O Tribunal de Contas é a mesma coisa. Ele não pode fazer uma consultoria, então você não pode pegar uma questão de um caso concreto e mandar para ele. Então, o que você tem que fazer? Transforma essa questão numa objetividade, assim, de uma forma objetiva, como se você estivesse falando de uma hipótese em sala de aula. Então, ó, não é assim, eu realizei um pregão aqui, não. Ó, eu gostaria de saber o que o órgão, o TCE de São Paulo pensa a respeito da participação de parentes de servidores aqui em licitações do Estado. Então, assim, uma pergunta sem ligar a nenhum caso concreto, não fala que é pregão não seu, não fala nada. É como se você estivesse fazendo uma pergunta, uma hipótese, numa sala de aula, tá? Tô imaginando aqui uma hipótese. Aí eles vão responder. Se você conectar um caso concreto, eles não vão responder, porque é uma consultoria, assessoria, e eles são proibidos de fazer isso, não tem como, tá? Então, aí, no caso, tem o e-mail deles lá no site? Eu sempre entro no site e aí eu vejo as regras do órgão. Por exemplo, hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem uma aba lá que é tudo eletrônico. Você manda pelo próprio site. É como se fosse um Fale Conosco. Então, dependendo do caso, eles vão pedir que você... Hoje em dia, eu acredito que é tudo eletrônico, porque tem alguns tribunais que eles obrigavam um protocolo. Então, uma vez no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu tive que fazer um protocolo. Eu mandei um motoboy, ele foi lá e protocolou. Eles não aceitaram por e-mail. Eu acredito que até por conta da pandemia, hoje isso daí já tenha uma outra esfera daqui para frente e que não volte atrás, tá? Mas se voltar, pode ser que eles exijam um protocolo, mas aí você manda um motoboy, o que eu costumo fazer muito? A gente fala assim, é diligência por escritório de advogado. Então você pega assim, na internet mesmo, você pega um escritório de advogado pertinho do tribunal lá, e fala, olha, eu vou te mandar digitalizado, quanto que você cobra para levar? Os caras cobram uma mixaria, manda um estagiário levar, protocolar lá, mas eu não acredito que eles voltem atrás, ainda mais depois dessa pandemia. Hoje é quase que tudo 100% é eletrônico mesmo, então você manda, agora se eles te exigirem, tudo bem, você fala, então eu posso mandar, como que eu mando? Pelo correio, né, por Sedex, eles querem original, assinado original, assinado pela sua autoridade, manda por Sedex, tá? Pega um Sedex, manda para lá, eles respondem muito rapidamente, né? Eu já precisei de ajuda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ainda nem se fala, ele é tão bom quanto o TCU, tão bom quanto, tem uns outros tribunais que não são tão bons, mas o TCE de São Paulo é sensacional. Aí quando ele responder, você tem um documento oficial do órgão que faz o controle da situação, mas você tem todo o respaldo para atuar em cima disso, ainda mais como eu disse, questão espinhosa. Às vezes o aluno fala, professora, tem um servidor aqui e veio a irmã dele participar aqui da licitação, o que eu faço? Se é TCU, a gente já sabe que não pode deixar em ponto final, mas em Minas Gerais pode, o Tribunal de Contas de Minas Gerais fala que não tem problema nenhum. Né? Aqui de São Paulo ele nunca se manifestou a respeito. Então, antes de acontecer, vamos já perguntar, porque aí se acontecer, tá aqui na minha mão já, ó. O TCE de São Paulo não deixa. Então, tchau, tá fora, não pode nem participar. Isso. Muito obrigada, nossa, foi um divisor de águas o curso na minha vida. Ai, que bom, Júlia, eu fico feliz de coração, fico muito feliz mesmo em poder auxiliar. E já te desejo todo o sucesso do mundo aí, que você continue sempre com esse empenho que você tem, com essa motivação que você tem, que eu tenho certeza que vai longe com essa motivação que muita gente não quer buscar, e você tá aí com a mão na massa, tá deixando suas férias de lado, estudando nas férias. Então, parabéns, que são profissionais como você que o Brasil precisa e que faz toda a diferença pra gente. Obrigada mesmo. E tendo profissionais como a senhora que ajuda, é muito mais fácil. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela assistência, a atenção, né, o retorno pronto, sempre que possível. Isso dá uma segurança pra gente, porque curso online hoje é
Tem vários, mas acho que com a qualidade e a atenção que a Viana oferece é realmente um diferencial. O custo-benefício, excelente, pelo que a gente paga, a atenção que vocês dão para a gente é sensacional. Obrigada, Júlia. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada mesmo.